Então, demorou e vamos lá, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Vetores, né? Quando a gente fala de vetor, é difícil a gente dar uma definição só imaginando aqui, né, ó, querendo definir aí por esse nome, né, um nome meio abstrato, né? Se eu perguntar, o que significa aqui vetores? É uma definição muito abstrata, né? Então, na física, como que a gente define vetores, né? Primeiramente, a gente tem que ter conhecimento que na física a gente trabalha com dois tipos de grandezas, certo? Quais são aí esses dois tipos de grandezas, né? Ó, são as grandezas escalares, certo? E as grandezas vetoriais. Ah, então a gente trabalha com dois tipos de grandeza? É isso mesmo. E quais são esses dois tipos? Essas que eu acabei de falar. Escalares e vetoriais. É, Pedro? É. Existe diferença, Pedro, entre essas grandezas? Sim, existe. Que diferenças são essas, né? Vamos lá, ó. Grandezas escalares, qual é a diferença, né? Vamos definir ela aqui, ó. A grandeza escalar, para a gente definir ela, a gente vai definir da seguinte forma, ó. Ela só precisa, ó. Precisa. Vou colocar assim, ó. Fica bem definida, certo? Apenas, né, ó, apenas com o seu módulo. Ah, então quer dizer que uma grandeza escalar é uma grandeza que fica bem definida apenas com o seu módulo? É isso mesmo. Como que é isso? Né? Por exemplo, me dê um exemplo para ver se eu entendo melhor isso daí. Né? Então vamos lá, vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, massa. Massa é uma grandeza escalar? Por quê? Porque você diz assim, Pedro, qual a tua massa? Aí tu pega e vai e diz assim, ó, eu peso não, minha massa é 50 quilos. Então tu já entendeu que a minha massa é de 50 quilos. Eu não preciso te dar mais nenhuma informação, né, para tu entender que a minha massa é 50 quilos, certo? Outro exemplo de uma grandeza escalar. A gente tem aí, ó, a temperatura, certo? Temperatura. Ah, Pedro, temperatura é uma grandeza escalar? Por quê? Veja bem, a gente está numa sala, certo? E tem um ar-condicionado lá. Aí eu digo assim, a temperatura dessa sala ela está a 20 graus Celsius. Então, o que foi que você entendeu? Você entendeu que a temperatura naquela sala está a 20 graus Celsius. Beleza? Eu não preciso te dar mais nenhuma informação, né? Você já ficou subentendido, né, que a temperatura naquela sala é 20 graus Celsius. Beleza? Então, isso aí é uma definição de uma grandeza escalar, né? Massa, 30 kg, temperatura, 20 graus Celsius. Não preciso dar mais nenhuma informação. Ah, mas eu ainda não entendi. Não entendeu? Não? Pois vamos aqui, ó. Vamos dar outro exemplo. Pressão. Ah, quer dizer que pressão é uma grandeza escalar? Por quê? Porque eu digo assim, ó. A pressão aqui no ambiente que eu estou é de 2 atm. Pedro? Eu preciso dizer alguma outra informação para você entender que nesse ambiente que eu estou a pressão é de 2 atm? Não. Eu só digo, a pressão onde eu estou é de 2 atm. Então você já entendeu a informação que eu quis lhe passar. Certo? Então, esses aí são alguns exemplos de grandezas escalares, né? Precisa apenas de um módulo, né? O módulo por exemplo, eu falei que a massa é 59 quilos. Isso aí é o módulo, né? 59. Temperatura, 26 graus, né? Isso daí é o módulo, beleza? Pressão, eu falei 1 atm, né? Isso aí é o módulo da pressão. Então, eu falando apenas esses módulos, isso daí fica entendido, beleza? Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Grandezas vetoriais, né? O que são essas grandezas vetoriais? Elas são diferentes das grandezas escalares, por quê? Porque elas precisam de 3 informações, certo? Para ficarem bem definidas. Pedro, como? Vamos lá. As grandezas escalares, as vetoriais, elas precisam de quê, ó? Elas precisam, ó, tanto de um módulo. Precisa também aí, ó, de uma direção
E precisa também aí, ó, de um sentido. Ah, Pedro, é sim. Precisa de 3 informações. Então, se eu for dar uma informação de uma grandeza vetorial, eu preciso informar essas 3 coisas. É isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos definir aqui, ó, o que seria esse módulo. É a mesma coisa das grandezas escalar, né? Vou definir aqui, ó, como sendo, né, a intensidade. Intensidade. Certo? Então, pronto. Eu disse assim, ó, o módulo dessa grandeza é 59 kg. Pronto, defini o meu módulo. Certo? 26 graus, defini o meu módulo e um ATM defini o meu módulo. Certo? A direção. Como que a gente define a direção? Aí você pode estar se perguntando assim, professor, mas direção não é a mesma coisa de sentido, não? Não, são coisas distintas, né? Por quê, ó? Veja bem, vou falar uma frase para vocês fixar bem, né, essa diferença entre direção e sentido. Então veja bem, ó, para cada direção, né, nós temos 2 sentidos. Beleza? Então, ó, para cada direção nós temos 2 sentidos. Que direção é essa? Por exemplo, eu posso ter uma direção horizontal, e posso ter uma direção também o que é o vertical. E posso também ter aí, né, uma diagonal. A diagonal, certo? A horizontal a gente sabe que é assim, nesse sentido, certo? A vertical a gente sabe que é nesse sentido, beleza? E a diagonal a gente sabe que é dessa forma, beleza? Aí eu disse assim, ó, para cada direção nós temos 2 sentidos, Que direção, quais são essas direções? Horizontal, vertical e diagonal. E que sentidos são esses, né? Aí vamos lá, ó. Que sentido é esse? Na direção horizontal, eu posso ter 2 sentidos, né? Quais são esses sentidos? Eu posso vir de leste para oeste e de oeste para leste, né? Ou mais precisamente da direita para a esquerda, ou então da esquerda para a direita, certo? Ou seja, na direção horizontal, eu tenho 2 sentidos, direita e esquerda, ou então da esquerda para direita. Na vertical, eu posso vir, ó, de cima para baixo, né? Ó, do norte para o sul, ou então posso vir do sul para o norte. Beleza? Então, ó, para cada direção a gente tem 2 sentidos, né? Então, vamos definir aqui quais são esses sentidos, né? Na verdade, direção horizontal, vertical, diagonal. O sentido fica sendo aí, ó, norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, beleza? Etc. Então, para me definir aí uma grandeza vetorial, eu preciso, né, dessas 3 informações, certo? Ah, mas eu não entendi muito bem como que dei um exemplo, né, dessa grandeza vetorial. Vamos lá. Vamos ver aqui um exemplo, certo? De uma grandeza vetorial. Exemplo. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, a velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, pessoal? Por que a velocidade é uma grandeza vetorial? Veja bem, eu digo assim, imagina um carro com velocidade de 10 metros por segundo. Você imaginou ele, eu tenho certeza que você imaginou ele indo em alguma direção, certo? E em algum sentido. E se eu te der somente essa informação, eu estou te dando uma informação incompleta. Por exemplo, aquele ônibus tem uma velocidade de 50 metros por segundo. Eu te dei apenas um módulo. Eu preciso dizer assim, ó, aquele ônibus tem uma velocidade de 50 metros por segundo, certo? Ele tá se movendo na direção horizontal, certo? E ele está indo aí, ó, do leste para o oeste. Então, acabei de te dar aí uma informação vetorial, te dei módulo, direção e sentido. E velocidade é uma grandeza vetorial, porque além de eu dizer o módulo, eu preciso dizer a direção e também preciso dizer aí o sentido, certo? Para ela ficar bem definida. Se eu dizer apenas o módulo, ela fica uma informação incompleta, certo? Outra grandeza aqui, um exemplo aí, né, de uma grandeza vetorial. A gente vai ter, né, ó, a
Acelerar. Aceleração é a grandeza vetorial? Sim. Porque eu preciso dizer o módulo, por exemplo, 2 metros por segundo ao quadrado, preciso dizer a direção e o sentido. Né? A aceleração foi naquele sentido. Né? E outro exemplo aí, né, bem simples, é a força. Força é a grandeza vetorial? É também. Porque além de eu dizer o módulo da força que está atuando em um corpo, eu preciso dizer qual a direção e qual o sentido dessa força. Né? Se eu dizer assim, tem uma força de 10 newton atuando nesse corpo. Tá, beleza, mas para onde que esse corpo está se movendo? Qual o sentido dessa força? Então eu preciso dizer, né, módulo, direção e sentido. Por isso que isso aí se caracteriza como exemplos, né, de grandezas vetoriais. Beleza? Então pronto, diferenciamos aí grandezas vetoriais e escalares.